Oi, gente! As aulas anteriores foram de revisão, avaliação, recuperação. Não tivemos vídeos com conteúdo novo, mas a partir de hoje retornaremos à nossa programação normal, tá bom? Nós estamos no caderno 10, Ambiente e Sociedade, e falaremos hoje sobre o capítulo 2, Biosfera e Ação Humana, Atmosfera. Antes de tudo, eu gostaria de relembrar essas recomendações básicas aqui para otimizar o estudo de vocês. Como nós ficamos aí algumas semanas sem os vídeos, né? É sempre bom enfatizar. Mantenham o foco, evitem se distrair com as redes sociais, determinem um horário fixo para estudar, conservem seu material e local de estudos sempre organizados, procurem manter contato com seus colegas e professores para trocar ideias. Isso é muito importante e amplia a aprendizagem. Quais são os objetivos desse capítulo? Identificar, quantificar e qualificar os principais problemas promovidos pela ação antrópica sobre a atmosfera, determinando suas consequências e vislumbrando possíveis soluções. Relacionar a interferência humana no ciclo do carbono, as consequências do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, antes de começar de fato, eu gostaria de comentar que esses assuntos que são abordados, né, que estão sendo abordados nesse caderno, principalmente, meio ambiente, hoje vai ser poluição, aquecimento global, efeito estufa, todos esses assuntos eles são corriqueiros, né? Nós costumamos ver muito, vocês já devem ter estudado ao longo da vida escolar, mas eles são super relevantes e pertinentes, né? Principalmente na sociedade e também para a realização de provas, como por exemplo o Enem. São temas muito utilizados para a elaboração de questões do Enem, que é uma prova, né, um exame de suma importância aí na vida de todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando nós pensamos em poluição, uma das primeiras imagens que vem à mente é de chaminés industriais, lançando fumaça, enfim. Só que, às vezes, diversas outras formas de agressão ambiental passam despercebidos. Quantas vezes nós compartilhamos espaços com fumantes? Quantas vezes nós somos obrigados a conviver com ruídos intensos? Que tipo de conservantes, corantes e aromatizantes se encontram em nossos alimentos prediletos? Quantas vezes descartamos produtos indevidos nos sistemas de esgoto? O que eu quero dizer com isso? Nós achamos, né, nós sempre terceirizamos a culpa. Nós achamos que as grandes empresas ou só quem tem carro, enfim, nós achamos que só essas pessoas que poluem. Só que não. No nosso dia a dia, se a gente for parar para analisar e para perceber, nós também, com as nossas atitudes rotineiras, nós acabamos poluindo bastante, né? Nós não temos essa consciência ambiental. É muito difícil. Dificilmente a gente separa o lixo, dificilmente a gente para pensar se aquilo que a gente está consumindo está gerando um impacto, da onde veio, para onde vai, né? Então é muito importante a gente parar para fazer essa reflexão. Então, aqui conceituando, o que é a poluição? É a presença no ar, na água, no solo ou nos alimentos de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em quantidade superior à capacidade que o ambiente tem de absorvê-los ou inativá-los. Ou seja, transcende essa capacidade de absorção e inativação do ambiente, fica em excesso, né? Isso pode acarretar prejuízo ao funcionamento do ambiente, degradação estética ou dano ao bem-estar e à saúde dos seres vivos. Então, assim, nós precisamos estar bem atentos a isso, às nossas próprias atitudes e também ao conceito, né, de poluição. Porque existem vários tipos de poluição que nós veremos a seguir. A poluição não é só a poluição do ar ou aquela que é lançada na água, né? Existem também outros tipos. Em ar aqui, ó, nós vemos essa fuligem, né? Que sai pelo escapamento dos carros, que polui o ar. Em B,
O esgoto doméstico, que polui água e solo, sendo aqui lançado indevidamente. Em C, a degradação estética do ambiente, que também é uma forma de poluição, nesse caso aqui a poluição visual. E em D, ruídos intensos que constituem poluição sonora, né? Quem nunca passou por uma obra, enfim, que tem bastante barulho ou, enfim, outros tipos de ruídos que são causados que constituem poluição sonora. Então, aqui nós vimos alguns tipos de poluição. Os poluentes atmosféricos, eles podem ter origem natural, como, por exemplo, que a gente está vendo aí no quadro, né? Os vulcões, que lançam no ar milhões de toneladas de partículas e de gases. No entanto, as principais fontes de poluentes são as atividades humanas, né? As atividades antrópicas. Os meios de transporte que queimam combustíveis, gasolina, óleo diesel, as indústrias que emitem gases de material particulado, a queima de florestas ou de lenha, lixo urbano, fertilizantes e defensivos agrícolas, resíduos hospitalares e etc. Mas eu deixei esse quadro aqui para a gente ver algumas fontes naturais, né? Porque as fontes antrópicas, elas também são muito faladas. E as fontes naturais, como eu já comentei algumas, estão listadas aqui. Eu vou ler alguns aqui, ó. Os vulcões, esse quadro está no livro, que vocês podem ler ele completamente. Vulcões, poluentes, óxidos de enxofre, material particulado, incêndios florestais, monóxido de carbono, gás carbônico, óxidos de nitrogênio, material particulado, tempestade de vento, poeira e por aí vai. Vocês podem ler, como eu já disse, em detalhes, ou no próprio slide, ou no material didático de vocês, tá? Aqui, nesses gráficos, nós temos informações bem interessantes, né? Distribuição e origem dos principais poluentes atmosféricos. Então, aqui a gente tem a distribuição. Vemos que a maior parte são os óxidos de carbono, constituem nesse gráfico aqui 49,2%, seguidos do óxido de enxofre, compostos orgânicos voláteis que se dissipam com facilidade, que evaporam. Óxidos de nitrogênio aqui em azul, 14,8%, e material particulado aqui em lilás. E a origem, né, desses poluentes, óxidos de carbono, em grande parte por conta dos veículos, óxidos de enxofre, queimas de combustíveis, resíduos industriais, os compostos orgânicos, óxidos de nitrogênio, outras fontes, e o material particulado, resíduos sólidos não industriais. Então é importante para a gente ver, né, no caso aqui, que a maior parte dessa poluição proporcionada pelos óxidos de carbono vem através dos veículos, ó, tá? 46,2%. Nós vamos falar agora sobre a inversão térmica, tá? A inversão térmica é um evento, um fenômeno natural que intensifica a poluição em locais que já têm atmosfera poluída, causando problemas oculares, respiratórios e cardíacos, que podem ser fatais, né? Muitas pessoas têm problemas alérgicos e quando se deparam com o ambiente poluído, realmente isso piora ainda a condição daquela pessoa. O bloqueio desse manto de poluentes provocado por essa inversão pode ser rompido por ventos fortes. Então a gente vai entender isso melhor através da imagem. Vamos lá. Essa imagem aqui, ó, que eu estou sinalizando em vermelho, em condições habituais, né, o que deveria acontecer, digamos assim, normalmente, o ar quente, aqui, ó, o ar quente, ele sobe. Estou acompanhando essas setas aqui também em vermelho já. Os poluentes são levados para o alto e eles vão se dissipar, tá? Estou fazendo esse zigue-zague aqui para fingir que está se dissipando. Só que quando ocorre a inversão térmica, que a gente acabou de ver o conceito no slide anterior,
uma camada de ar quente fica sobre o ar mais frio, né? Então, aqui a camada de ar quente agora aqui embaixo, gente, ao invés de subir, como ela deveria fazer, fica retida entre duas camadas de ar frio, tá? Na proximidade do solo, dificultando a subida do ar e a dispersão dos poluentes, tá? Então, ficou retida, eu não tive a dispersão, tá? Então, vamos voltar aqui. Normalmente, o ar quente ele vai fazer o quê? Ele vai subir e vai se dispersar. Isso vai favorecer a dispersão também de poluentes. Beleza, não vai ficar algo retido. Em B, nós vemos a inversão térmica, o fenômeno da inversão térmica. Ó. O ar quente ele não sobe, ele fica retido entre uma camada de ar frio e ele também acaba retendo, digamos assim, a poluição aqui, né? Fazendo com que a qualidade desse ar fique bem ruim. Tá bom? Então, através dessas imagens, a gente conseguiu visualizar melhor. Clorofluorcarbonos e a camada de ozônio. A camada de ozônio absorve a radiação ultravioleta, né, a radiação UV, emitida pelo Sol, impedindo que a maior parte dela atinja a superfície terrestre. Sendo que algumas substâncias têm provocado gradual diminuição dessa camada. Entre elas estão os clorofluorcarbonos, que são os chamados, eu risquei aqui, mas dá para ver, são os chamados CF6, usados em aerossóis, né? Nós usamos aí os desodorantes aerossóis. Esses clorofluorcarbonos são usados em tubulações de geladeira, nos condicionadores de ar, produção de isopor, por exemplo, enfim. De uns tempos para cá, existem alguns tratados, protocolos, algumas convenções que determinaram a diminuição do uso, né? A diminuição ou vetaram o uso dessas substâncias dos clorofluorcarbonos para poder realmente conter esse tipo de prejuízo à camada de ozônio, né? De uns anos para cá, isso foi efetivo, isso até adiantou, mas ainda existe bastante prejuízo à camada de ozônio por conta da ação dos CF6 ou também por conta da ação de algumas outras substâncias, tá? E aí, uma coisa que é super interessante de falar para vocês é que a camada de ozônio, ela diminui sazonalmente. O que significa sazonalmente? É de tempos em tempos, de acordo com a estação, né? Sobretudo na primavera e no começo do verão no hemisfério sul, de setembro a dezembro, quando se reduzem até 50%. Essa redução, a redução da camada de ozônio, ela tem sido incorretamente chamada de buraco. Quem nunca ouviu falar sobre o buraco na camada de ozônio? Embora o que realmente ocorra seja a rarefação dessa camada, o que se torna menos espessa. Então, o que eu falei que é bem importante de vocês aqui fixarem? Existe sim um prejuízo à camada de ozônio, ela está sendo prejudicada, ela está sendo diminuída de tempos em tempos, só que essa redução ela não pode ser chamada de buraco, não há um buraco na camada de ozônio. Ela está ficando rarefeita, menos espessa, tá? Então, quando alguém comentar aí do buraco da camada de ozônio, vocês já podem corrigir dizendo que não é um buraco, mas sim a diminuição da espessura dessa camada, ok? Nós vamos falar agora sobre a chuva ácida, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar em detalhes sobre esse esquema aqui, que é bem legal para a gente visualizar. Então, vamos lá. Além do gás carbônico, a queima de carvão e derivados de petróleo também produz dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, que se combinam com a água na atmosfera, formando ácido sulfúrico e ácido nítrico, respectivamente,
Quando chove, esses ácidos se precipitam, misturados à água, e constituem aí a chuva ácida. Essas chuvas ácidas, elas alteram a composição química do solo e dos ambientes aquáticos, atingem cadeias alimentares, são prejudiciais para florestas, lavouras, enfim. Além disso, estruturas metálicas, monumentos, edificações arquitetônicas estão sendo afetados pela frequente ocorrência da chuva ácida, tá? E essa questão das imagens, dos monumentos, enfim, a gente vai ver no próximo slide. Mas vamos focar aqui agora, né? Vamos aqui, ó, seguindo essas setinhas amarelas. Gases ácidos são liberados na atmosfera. Esses gases são transportados para cima pela ação do vento, né? Então aqui a gente já vê, eles colocaram, né, tipo uma fumacinha preta. Esses gases, como eu já comentei na introdução, eles se combinam com gotículas de água para formar ácidos. E aí há a precipitação, né? Tá vendo aqui na imagem também a chuvinha? Há a ocorrência, a incidência da chuva ácida. E como eu também já comentei, essa chuva ácida ela vai destruir as plantas, poluir o solo, as fontes de água e vai corroer construções, tá? Então é realmente bem prejudicial. Então aqui nós vemos os efeitos da chuva ácida. Em A, nessa imagem aqui, é uma floresta no hemisfério norte, afetada pela chuva ácida, né? A gente vê que as pontas estão queimadas, né? Parecem que foram queimadas. Em B, é a foto de uma cidade, Cubatão, no estado de São Paulo, que ficou mundialmente conhecida pelos efeitos devastadores da poluição atmosférica com a frequente chuva ácida. Aqui nessa foto nós temos a localização da cidade e indústrias em meio à Serra do Mar. Então aqui é a paisagem, digamos assim, de Cubatão, que é bem conhecida pela poluição. Parece que também de uns tempos para cá começou a conseguir dar uma freada nessa poluição descontrolada, mas ainda assim acaba se tornando essa referência de uma forma ruim, né? Essa referência aí dessa chuva ácida. E em C, obras de arte, aqui é uma obra de arte e um monumento arquitetônico de mármore, né? Que são super afetados pela chuva ácida. Isso aqui é uma estátua, uma escultura de Coimbra que fica em Portugal. Vamos falar agora mais especificamente sobre o aquecimento global. A temperatura da Terra, que permite o desenvolvimento e a manutenção da vida, é determinada pelo equilíbrio entre a quantidade de energia recebida do Sol e a quantidade de energia que a superfície e a atmosfera terrestre devolvem para o espaço. Do total da radiação solar que alcança o nosso planeta, cerca de 1/3 é imediatamente refletido. O restante é absorvido pela atmosfera, superfície e organismos fotossintetizantes. Tá? A gente vai ver em detalhes já também mais um pouco sobre o aquecimento global em si, falando sobre esses tipos de radiação que estão relacionadas ao aquecimento global. A radiação que nós percebemos mais facilmente é a luz visível, que faz parte de uma ampla categoria de formas de energia que são chamadas radiações eletromagnéticas. Então, são aquelas que nós conseguimos facilmente ver, perceber, tá? A radiação ultravioleta, ela já não é vista, só que é responsável por queimaduras de pele durante a exposição do sol. Aquecida pela luz solar durante o dia, a Terra dissipa calor, até mesmo à noite, na forma de radiação infravermelha. Essa questão, né, esse aquecimento, dissipamento de calor, é chamada de radiação terrestre, ok? Então aqui, nessa imagem, a gente pode entender melhor. Foca aqui nessa letra A, que eu estou circulando em vermelho. Parte da radiação solar que incide sobre a Terra converte-se em formas diferentes
de energia que se dissipa pelo espaço. Então, em A, a gente tem a incidência da radiação solar, que vai se dissipar pelo espaço, ok. Em B, o que a gente vai ver? Na atmosfera, o gás carbônico e outros gases aprisionam uma parcela dessa radiação, aquecendo a Terra, o que é o quê? Super necessário para a nossa sobrevivência. O aumento da concentração de gases estufa, principalmente gás carbônico, esses gases são aqueles chamados gases do efeito estufa ou gases estufa, principalmente, como eu acabei de falar, o gás carbônico, acentua a retenção de calor, elevando a temperatura da atmosfera. Então, em A, nós vemos a incidência dos raios que se dissipam de alguma forma. Ok, em B nós vemos que o aumento da concentração dos gases aqui, né, na atmosfera, retém calor e elevam a temperatura da atmosfera, que acabam aí proporcionando, favorecendo, né, melhor dizendo, o aquecimento global, que tem diversas implicações, que tem diversas consequências. Agora falando sobre o carbono em si, né, o ciclo desse carbono, na Terra, a maior parte do carbono encontra-se como gás carbônico, no ar ou dissolvido na água em diferentes tipos de carbonatos, e na forma de matéria orgânica, constituída por moléculas dos seres vivos e depósitos de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Aqui, o que nós podemos ver é o ciclo do carbono mesmo, né, nessa imagem. A formação da matéria orgânica a partir de gás carbônico é executada pelos produtores que servem de alimento aos consumidores. Degradada na respiração celular aeróbia, a matéria orgânica dá origem a substâncias mais simples, até mesmo ao gás carbônico, que voltam para o ambiente. A matéria orgânica pode ainda sofrer decomposição, que também libera gás carbônico como resíduo, tá? Os combustíveis fósseis são provenientes de seres vivos do passado e contêm compostos orgânicos preservados ou modificados ao longo de milhões de anos, sob condições ambientais particulares. Combustão também de carvão, petróleo, gás natural e material vegetal, como madeiras ou florestas, é uma outra fonte de gás carbônico atmosférico. Então, todas essas fontes que eu acabei de citar aqui, nós vemos nesse ciclo aqui do carbono, né? Nós vemos sendo, como eu posso dizer, veiculado entre a natureza. Então, nós temos o CO2 dissolvido em água, nós temos aquele que é capturado aqui no processo de fotossíntese, CO2 na atmosfera, o CO2 que vem aí, o gás carbônico da combustão, lá das indústrias, da queima de combustíveis fósseis, enfim. É uma imagem para a gente ter realmente essa visão geral do carbono aqui aplicado na natureza. Aqui está quase no dia a dia, né? Mostra aqui os animais, mostra a água, mostra a parte da fotossíntese, mostra combustão de combustíveis fósseis. Enfim, é bom para a gente ter um panorama geral. O que acontece, gente? Principalmente esses últimos tópicos sobre aquecimento global, efeito estufa e gás carbônico, eu falei de uma forma um pouco mais rápida. Por quê? A seguir eu vou colocar um vídeo também bem rápido, deve ter um pouco mais de 2 minutos. Esse vídeo ele não é de minha autoria, ele é do canal Descomplica, que é um canal muito bacana, faz mapas mentais e explicações muito fáceis, né, de serem entendidas. Então eu vou colocar esse vídeo para vocês assistirem agora, nesse momento aqui, fazendo parte da nossa videoaula, que vai falar um pouco melhor sobre efeito estufa, aquecimento global e tudo que envolve, né? Vai falar também sobre as consequências desse aquecimento, tá? Então prestem atenção, é bem dinâmico e muito bacana, tá?
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Tá ligado em como o efeito estufa afeta a sua vida? Então se liga. Ludmilla mandou avisar que é hoje que você vai entender. Gente, só no Descomplica você mata as suas dúvidas de um jeito diferente e eu te garanto que é uma maravilha. Por isso, vale a pena curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e segue a gente em todas as redes sociais. E aqui embaixo na descrição tem um link para você baixar o mapa mental desse vídeo em alta resolução e bem lindão para você estudar. Assim ficou moleza, sacou? Vamos lá. Você sabia que o efeito estufa é do bem? O problema é o seu excesso. Mas como assim, professor? Calma. Vamos começar pelo começo. O que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Basicamente, é quando a radiação do Sol chega à superfície do nosso planeta e o efeito estufa trabalha para manter essa Terra aquecida. Quando acontece assim de forma natural, é o efeito estufa que permite boa parte da vida da Terra existir. Como isso acontece? Esse efeito do bem rola porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor natural, impedindo que o calor se dissipe. Atenção, nem todo gás provoca efeito estufa. E os principais são dióxido de carbono e o metano, CO2 e CH4. Numa situação ideal, o CO2 não causaria maiores problemas, pois é absorvido por processos naturais como a fotossíntese, e por sua vez não absorve o metano. Quem piora o efeito estufa são as próprias ações do homem, que ao aumentar a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, também desequilibra todo o processo, ainda mais quando trata-se de gás carbônico, o maior vilão do efeito estufa. As práticas mais danosas à atmosfera são desmatamento, queimada, depósitos de lixo e, principalmente, a queima de combustíveis fósseis. Ou seja, não adianta achar que não tem nada a ver com isso. Todos nós, de um jeito ou de outro, participamos desse efeito estufa do mal. As consequências disso têm sido catastróficas para o nosso ecossistema, trazendo uma piora constante no quadro do aquecimento global, que traz consigo outros desastres como enchentes, intensifica fenômenos como os furacões, alterações climáticas, degelo das calotas polares, desertificações. O combate ao efeito estufa não é nada de outro mundo. É preciso ampliar o investimento em fontes limpas de energia e em reflorestamento, já que a fotossíntese é um dos meios de retirar o CO2 da atmosfera. Pro bem ou pro mal, é bom mesmo ficar ligado no efeito estufa e fazer a sua parte para que ele fique de boas. Para ter um mapa completaço, basta clicar no link da descrição e você vai poder baixá-lo inteirinho. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e siga o Descomplica em todas as suas redes sociais. Assim, estudar fica mais fácil e sobra tempo para você fazer outras coisas. Já viram o último episódio de Game of Thrones? Sem spoiler, hein? Compartilhe o Descomplica. É igual terapia. Sempre pode ajudar alguém. Pessoal, é isso e até o próximo Quer Que Desenhe. É isso, gente. Esse vídeo é muito bacana, né? Muito dinâmico. Espero que tenha ajudado vocês aí, que tenha contribuído na fixação de todo esse conteúdo, na síntese de tudo que a gente falou aí ao longo dessa aula, ok? Então, trazer esse elemento diferente, dinâmico, é bom, né? Vamos lá, eu peço para que vocês façam os exercícios. Eu sempre sinalizo quais exercícios vocês devem fazer. Então, os exercícios da página 40, números de 1 a 5, e da página 50, os números 9, 10, 12 e 13, tá? Não deixem de fazer o exercício, é de suma importância, como eu sempre falo, para fixar o conteúdo, tá? Na semana que vem nós iremos fazer a correção desses exercícios. Outra coisa é que eu coloco aqui, ó, como um lembrete para que qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo através do e-mail que está aqui na tela, tá? Escrevam no assunto que é uma dúvida, enfim, falem o que vocês quiserem e precisarem, tá bom? Fiquem à vontade. E para finalizar, o habitual desenho, né, que eu gosto de colocar, ou meme, ou uma charge, enfim, hoje eu coloquei essa charge, entre aspas, né, do pinguim filho perguntando pro pinguim pai, perguntando se existiu realmente gelo, né, fazendo alusão aí ao aquecimento global que faz derreter as calotas polares, assim como outras consequências que nós vimos algumas no vídeo anterior. Então aqui, ó, o gelo todo derretido e ele perguntando se realmente existiu gelo, né, porque como tá bem difícil aí, as coisas vão indo de mal a pior. Então precisamos nos conscientizar, precisamos também nos informar acerca disso cada vez mais. Tá bom? Então é isso, gente. Nós finalizamos essa nossa aula.
Agradeço muito a atenção de vocês até aqui. Desejo bons estudos, tá? E até a próxima.